Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre notação científica, que é exatamente a representação, a forma de representação de números muito pequenos ou números muito grandes usando potências de 10. A notação científica ela é bastante importante nos cálculos matemáticos que são feitos nos problemas de física. Por isso eu recomendo fortemente que vocês desenvolvam a capacidade e habilidade de trabalhar com os números em notação científica e também realizar as operações matemáticas, multiplicação, divisão, basicamente, soma e subtração, com os números nesse formato, tá ok? Na notação científica, então, o número é representado na forma genérica de m vezes, né, o ponto ali está representando vezes, 10 elevado a um expoente n. O número m a gente chama de mantissa e o n seria um expoente inteiro da potência de 10. A mantissa ela normalmente está representada por um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá ok? Bom, então, como é que a gente transforma um número qualquer em notação científica? A gente tem que brincar, eu falo brincar aí, no sentido de mexer com a vírgula, deslocar a vírgula, tá certo? Então veja um exemplo ali dado, ó, 253.756,42. É o número que eu quero então transformar em notação científica. Então, como a mantissa tem que estar entre 1 e 10, a gente vai ter que pegar aquela vírgula ali ó, e andar, deslocar a vírgula para a esquerda, até que ela fique na posição 2,5375642, ok? E aí, a sequência de números continua a mesma, só que a gente deslocou a vírgula. Só que nós não podemos alterar aquela quantidade que era 253.756,42. O número não é 2,5375642, certo? Então, para compensarmos esse deslocamento da vírgula para a esquerda, nós temos que colocar uma potência de 10 elevado a um expoente para que esse número continue sendo o mesmo. Ok? Então, tem essa regra aqui, ó, o princípio do equilíbrio. Para cada casa decimal que a gente diminui o valor da mantissa, a gente aumenta o expoente de uma unidade e vice-versa. Então, aqui o expoente vai ser 5. Então, repare lá, vamos fazer passo a passo o processo. Então, a vírgula andou ali, ó, ele estava entre 6 e 4, andou para a esquerda uma casa, então eu tenho que colocar vezes 10 elevado a 1, certo? A vírgula andou uma casa para a esquerda, aumentou o expoente da potência de 10 em uma unidade. Okay? Repare que quando o número é 253.756,42, não está aparecendo ali, mas eu poderia ter colocado ali vezes 10 elevado a 0. Né? Lembrando que 10 elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0 dá 1. Ok? Então, no número original, 253.756,42, tem uma potência de 10 ali, multiplicado por ele, que é 10 elevado a 0. Só que a gente não vai colocar. Ok? Então, ao andarmos a vírgula para a esquerda, uma casa, o expoente da potência de 10 aumentou de 0 para 1. Entendido isso? Andei com a vírgula, agora mais uma casa para a esquerda, agora o expoente aumenta de novo mais 1, agora fica o expoente 2, e assim sucessivamente. Quando a vírgula então chega na posição que faz com que a mantissa fique maior ou igual a 1 e menor do que 10, então o expoente da potência de 10 fica 10 elevado à quinta. Tá certo? Bom, agora a gente vai ver o outro exemplo, que é quando é um número pequeno. Então, por exemplo, ali, 0,000000475. Então, reparem que o número não está na forma padrão da notação científica. Então, eu vou ter que, para eu colocar a mantissa entre um valor maior ou igual a 1 e menor que 10, eu vou ter que agora andar com a vírgula para a direita. Então, quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente tem que ser diminuído. A cada uma casa que a vírgula desloca, o expoente é diminuído de uma unidade, tá ok? Então, aquele número original, ele também está multiplicando um 10 elevado a 0, que não aparece, tudo bem? Então, quando eu ando com a vírgula uma casa para a direita, o expoente que era 0 diminui de uma unidade, fica menos 1. E aí assim sucessivamente, à medida que eu vou andando com a vírgula
uma casa para a direita, o expoente da potência de 10 vai diminuindo de uma unidade, até que quando eu chego então com a vírgula, formando então a mantissa entre um número, né, maior ou igual a 1 e menor do que 10, o expoente ali vai ficar menos 8, tá certo? Então o número é 4,75 vezes 10 a menos 8. Bom, a gente vai ver, então as dicas seriam o seguinte, olha, repare que quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente do 10 aumenta, quando anda para a direita, o expoente diminui. Para os números maiores do que 1, ajuda a gente a saber que 1000 é 10 elevado ao cubo, milhão é 10 elevado à sexta, bilhão é 10 à nona e trilhão é 10 a 12. Né? Então repare que milhão, bilhão, trilhão, o expoente pula de 3 em 3. Ok? Por exemplo, o número 100 milhões é 100 vezes 10 à sexta. Né? Como 100 é 10 ao quadrado, 100 milhões é igual a 10 ao quadrado vezes 10 à sexta. No produto de potências de mesma base, a gente mantém a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 2 mais 6, que dá 10 elevado à oitava. Então, 100 milhões é 10 à oitava. Né? 20 milhões é 20 bilhões, desculpem, né? 20 bilhões é 20 vezes 10 à nona, que é igual a 20 vezes 10 a 1 vezes 10 à nona, mantém a base na multiplicação, né? Mantém a base e soma os expoentes. Dá 2 vezes 10 a 10, tá certo? Então veja que vale a pena a gente já meio que se familiarizar que o milhar, né, corresponde a 10 ao cubo, dezena de milhar 10 à quarta, centena de milhar 10 à quinta, o milhão 10 à sexta, dezena de milhão 10 à sétima, centena de milhão 10 à oitava e assim sucessivamente. Aí você consegue então transformar números grandes que a gente fala, né, literalmente, tá certo, em um número na forma de potência, na forma de notação científica. Ok? Então, por exemplo, 300 milhões, certo? 100 milhões é 10 oitava. Né? Então, 300 milhões é 3 vezes 10 oitava. Né? 50 bilhões. Bom, 10 bilhões é 10 a décima. Então, 50 bilhões, 5 vezes 10 a décima. Entenderam a lógica? 80 mil. Né? 10 mil é 10 a quarta. Então, 80 mil é 8 vezes 10 a quarta. Ok? Vejo que quando o número, quando o número em módulo é menor do que 1, a regra é fácil. Ó. Basta vocês somarem o número de zeros que tem até chegarmos na mantissa, né? E colocar o expoente negativo e a quantidade de zeros no expoente do 10. Então, olha, está dado o exemplo ali, 0,0000003000021, né? Então, nós temos ali 8 zeros antes de formarmos a mantissa, ok? Então, fica 3,00021 vezes 10 elevado a menos 8. Né? O segundo exemplo é um número negativo menos 0,0000000009021. Tá? Então, o valor negativo ali, o sinal negativo permanece, tá ok? A mantissa, então, vai ser 9,021. E como nós temos 10 zeros antes da mantissa, então o expoente da potência de 10 vai ser menos, né, 10. Entendido? Tá? Então, números cujo módulo é menor que 1, né, é mais fácil da gente transformar em notação científica. Para que a gente precisa então utilizar a notação científica? Na física, a gente vai trabalhar com quantidades, por exemplo, como do exemplo aqui, ó, o planeta Terra possui massa de... Tá louco, né? Não dá nem para ler direito aquele número ali, não é? Então, é muito melhor nós transformarmos ou utilizarmos a notação científica. Tá? Ali ficou um ponto, né? Mas seria o correto 5,9742 vezes 10 a 24 kg. Ok? Para valores pequenos. Então, por exemplo, o diâmetro de um próton é de cerca de... Olha quantos zeros tem ali. Então é melhor, muito melhor, nós trabalharmos com notação científica. Então aquela quantidade em metros ali corresponde a 1 vezes 10 na menos 15 metros. Ok? Tem 15 zeros ali antes da mantissa. Né? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 zeros. Por isso, então, o expoente fica negativo e o número do expoente é a quantidade de zeros, né, que tem antes da mantissa. Tudo bem? Bom, então fica aí alguns exercícios simples para vocês treinarem essa questão de transformar um número para um número em notação científica. Tá? Vocês voltam depois nessa tela,
certo? Copiam esses valores no papel e transformem esses valores para valores em notação científica como um exercício, tudo bem? Vou deixar aí um tempo, né, para vocês poderem anotar esses valores aí. Bom, ligados ainda a essa notação científica, né, nós temos aí a questão de prefixos que são usados normalmente para expressar quantidades muito grandes ou quantidades pequenas. Alguns prefixos nós já temos familiaridade. Então, por exemplo, quilo quer dizer 1000. Né? Então, 1 quilograma são 1000 gramas. Ok? O quilo aí quer dizer 1000. Né? Mega. Mega quer dizer milhão, 10 elevado a sexta. Tá certo? O mega, de certa forma, esses prefixos eles foram popularizados pela informática, né? Quando a gente tem HD de computador, nós temos lá megabytes, que hoje já é uma coisa ultrapassada, né? O gigabyte também já está ultrapassada, o giga é 10 na nona, tá certo? Nós já vivemos a era do terabyte, né? 10 a 12 bytes, portanto, tá ok? E assim, então a gente pode também substituir a potência de 10 por um símbolo, né, que quer dizer que tem um nome aí, certo? Então giga, G maiúsculo, tera, T maiúsculo, né, e assim sucessivamente. Mega, M maiúsculo, o quilo é o K minúsculo. Né? Para números pequenos, nós temos lá, a gente usa muito centi. Então, por exemplo, 1 centímetro, que em português fica centímetro, né? Mas do ponto de vista das regras do em metro, o correto seria centímetro. Então, 1 centímetro corresponde a 1 centésimo do metro. É pegar 1 metro e dividir em 100 pedacinhos, cada pedacinho desse corresponderia a 1 centímetro. O mili, que é 10 na menos 3, corresponde a 1 milésimo. Portanto, 1 milímetro seria, ou 1 milímetro, seria nós pegarmos o 1 metro e dividirmos em 1000 pedacinhos, cada pedacinho desse então corresponde a 1 milímetro. Nós temos o micro ali, o símbolo dele é uma letra, né, que parece o U minúsculo com a perninha da esquerda um pouquinho maior, que corresponde à letra grega Mi. Então o micro, o símbolo do micro é a letra grega Mi, que quer dizer 10 na menos 6. Tá? E hoje nós estamos vivendo a era da nanotecnologia, que é a era dos dispositivos que são feitos, são fabricados e estão que tem o tamanho, a medida de 10 na menos 9 metros, tá certo? O nanômetro, no caso, né? O nanômetro, tudo bem? Então aí nós temos a tabela completa dos prefixos que são utilizados como, né, são padronizados, tá ok? Mas a gente, claro, tem um uso mais frequente no mili, no centi, no mili, no micro, no nano, tá ok? Para os números pequenos. Para os números grandes, quilo, mega, giga e tera. Pelo menos esses prefixos é importante aí que vocês memorizem e já estejam familiarizados com eles. Né? Não precisa toda essa tabela não. Tá? Esses seriam os principais prefixos aí que vocês têm que saber. Ok? E aí um exercício final aí de notação científica, né? Seria esse daí. Ó. Considere que a área do Brasil seja de 8 milhões e 500 mil km² e que sua população seja de 200 milhões de habitantes. Então ele pede para determinar a área em metros quadrados. Veja que a área foi dada em quilômetros quadrados, então por isso que tem prefixo aí nesse exercício. Ok? Determine a área em metros quadrados que cada brasileiro teria direito se fizéssemos a divisão igualitária do território brasileiro entre sua população. Tá bom? Lembra ali que no 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, o quilo está elevado ao quadrado. Tá bom? Então, na hora de fazer a conta, leve isso em consideração. Transforme, então, esses valores em potências de 10 em notação científica, faça o cálculo, tá ok? E aí apresente a resposta. Exercícios com relação a cálculos com potências de 10, eu vou estar disponibilizando um texto, né, que mostra a forma de se fazer cálculos com notação científica. Tá ok? Então, com isso, a gente encerra essa videoaula. Obrigado pela atenção.